São estas as tarefas, ou antes, alguns temas que orientam o trabalho que gostaria de fazer aqui nos próximos anos. Podemos de imediato assinalar certas exigências de método que eles convocam. Em primeiro lugar, um princípio de inversão, onde julgamos reconhecer, segundo a tradição, a fonte dos discursos, onde julgamos reconhecer o princípio da sua fusão e da sua continuidade, nessas figuras que parecem desempenhar um papel positivo, como a do autor, a da disciplina, a da vontade de verdade. É necessário reconhecer nelas, em vez disso, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefacção do discurso. Mas, uma vez desvendados os princípios de rarefacção, uma vez que os deixamos de considerar como instância fundamental e criadora, o que é que se descobre debaixo deles? Será necessário admitir a plenitude virtual de um mundo de discursos ininterruptos? É aqui que é necessária a intervenção de outros princípios de método. Um princípio de descontinuidade. Que haja sistemas de rarefacção não quer dizer que aquém deles, ou para além deles, reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso, discurso que, por via desses sistemas, se encontraria reprimido ou recalcado, e que teríamos de reerguer, restituindo-lhe a palavra. Não é necessário imaginar um não dito ou um impensado que percorre e entrelaça o mundo com todas as suas formas e todos os seus acontecimentos, o qual teríamos de articular, ou, finalmente, pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas que se cruzam, que às vezes se justapõem, mas que também se ignoram ou se excluem. Um princípio de especificidade, não dissolver o discurso num jogo de significações prévias, não imaginar que o mundo nos mostra uma face legível que apenas teríamos de decifrar, ele não é cúmplice do nosso conhecimento, não há uma providência pré-discursiva que o volte para nós. É necessário conceber o discurso como uma violência que fazemos às coisas, em todo caso como uma prática que lhes impomos, e é nessa prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio da sua regularidade. Quarta regra, a da exterioridade. Não ir do discurso até ao seu núcleo interior e escondido, até ao centro de um pensamento ou de uma significação que nele se manifestasse, mas, a partir do próprio discurso, do seu aparecimento e da sua regularidade, ir até as suas condições externas de possibilidade, até ao que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e que lhes fixa os limites. 4 noções devem servir, por conseguinte, de princípio regulador à análise: a de acontecimento, a de série, a de regularidade, a de condição de possibilidade. Vemos que estas noções estão em oposição, termo a termo, a outras: o acontecimento à criação, a série à unidade, a regularidade à originalidade, e a condição de possibilidade à significação. Estas 4 últimas noções, significação, originalidade, unidade, criação, têm dominado, de uma maneira geral, a história tradicional das ideias, na qual, de comum acordo, se procura o ponto da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de um tema, a marca da originalidade individual e o tesouro indeterminado das significações ocultas. Acrescentarei apenas 2 observações. Uma diz respeito à história. Acredita-se frequentemente a história contemporânea pelo fato de ter retirado os privilégios outrora concedidos ao acontecimento singular e de ter feito aparecer as estruturas da longa duração. Certamente. Mas mesmo assim não estou certo de que o trabalho dos historiadores tenha sido feito precisamente nessa direção. Ou antes, não penso que haja uma razão inversa entre a notação do acontecimento e a análise da longa duração. Parece que, pelo contrário, ao apertar até o extremo o caroço do acontecimento, ao conduzir o poder de resolução da análise histórica até aos preços dos comestíveis, até aos atos notariais, até aos registros de paróquia, até aos registros portuários analisados ano a ano, semana a semana, foi assim que se viram despontar, para além das batalhas, dos decretos, das dinastias ou das assembleias, os fenômenos espessos de alcance secular ou plurissecular. A história, no modo como é praticada hoje em dia, não se afasta dos acontecimentos, pelo contrário, ela alarga-lhes incessantemente o campo, descobre incessantemente novas camadas, mais superficiais ou mais profundas, isola incessantemente conjuntos novos, em que os acontecimentos são por vezes numerosos, densos e substituíveis, e por vezes raros e decisivos, desloca-se das variações quase cotidianas dos preços até às inflações seculares.
Mas o importante é que a história não considere um acontecimento sem definir a série de que ele faz parte, sem especificar o modo de análise de que esta série depende, sem procurar conhecer a regularidade dos fenômenos e os limites de probabilidade da sua emergência, sem se interrogar sobre as variações, as inflexões e o comportamento da curva, sem determinar as condições de que elas dependem. É claro que há já muito tempo que a história não procura compreender os acontecimentos pelo jogo das causas e dos efeitos na unidade informe de um grande devir, vagamente homogêneo ou rigidamente hierarquizado, mas não o faz para, em vez disso, encontrar estruturas anteriores, estranhas, hostis ao acontecimento. Falo para estabelecer as diversas séries, entrecruzadas, muitas vezes divergentes mas não autônomas, que permitem circunscrever o lugar do acontecimento, as margens do seu acaso, as condições do seu aparecimento. As noções fundamentais que agora se impõem não são as da consciência e da continuidade, com os problemas da liberdade e da causalidade que lhes são correlativos, já não são as do signo e da estrutura. São as do acontecimento e da série, com um jogo de noções que lhes estão ligadas, regularidade, acaso, descontinuidade, dependência, transformação. É por intermédio deste conjunto de noções que esta análise do discurso se articula com o trabalho dos historiadores e de maneira nenhuma com a temática tradicional que os filósofos de ontem tomam ainda por história viva. Mas é por isso também que esta análise coloca problemas filosóficos, ou teóricos, provavelmente temíveis. Se os discursos devem ser tratados em primeiro lugar enquanto conjuntos de acontecimentos discursivos, qual o estatuto que é preciso dar à noção de acontecimento, que muito raramente foi tida em consideração pelos filósofos? Claro que o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo, o acontecimento não é da ordem dos corpos. Mas, mesmo assim, de modo nenhum o acontecimento é imaterial, é sempre ao nível da materialidade que ele adquire efeito, que ele é efeito, e consiste, tem o seu lugar, na relação, na coexistência, na dispersão, no recorte, na acumulação, na seleção de elementos materiais. O acontecimento não é nem o ato nem a propriedade de um corpo, produz-se como efeito de uma dispersão material, e produz-se numa dispersão material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria encaminhar-se na direção, à primeira vista paradoxal, de um materialismo do incorporal. Por outro lado, se os acontecimentos discursivos devem ser tratados segundo séries homogêneas mas descontínuas umas em relação às outras, qual o estatuto que é necessário dar a este descontínuo? Não se trata, bem entendido, nem da sucessão de instantes no tempo, nem da pluralidade dos diversos sujeitos pensantes. Trata-se de cesuras que quebram um instante e o dispersam numa pluralidade de posições e de funções possíveis. Esta descontinuidade atinge inválidas mais pequenas unidades tradicionalmente reconhecidas ou as que menos facilmente são contestadas, o instante e o sujeito. E, num nível inferior a essas unidades, independentemente delas, é preciso conceber relações entre as séries descontínuas que não são da ordem da sucessão ou da simultaneidade, numa ou várias. Consciência, é preciso elaborar, fora das filosofias do sujeito e do tempo, uma teoria das sistematizações descontínuas. Finalmente, se é verdade que estas séries discursivas e descontínuas têm, cada uma delas, dentro de certos limites, a sua regularidade, sem dúvida que já não é possível estabelecer, entre os elementos que as constituem, vínculos de causalidade mecânica ou de necessidade ideal. É preciso aceitar, na produção dos acontecimentos, a introdução do acaso como categoria. Mais uma vez se sente aí a ausência de uma teoria que permita pensar as relações do acaso com o pensamento. De modo que o pequeno desnível que nos propomos introduzir e fazer atuar na história das ideias, e que consiste em tratar dos discursos enquanto séries regulares e distintas de acontecimentos e não em tratar das representações que possam existir atrás dos discursos. Nesse pequeno desnível, receio reconhecer qualquer coisa como uma pequena, e odiosa talvez, maquinaria que permite introduzir na própria raiz do pensamento o acaso, o descontínuo e a materialidade. Triplo perigo que uma certa forma de história procura conjurar narrando o contínuo desdobrar de uma necessidade ideal. Três noções que deverão permitir ligar a história dos sistemas de pensamento à prática dos historiadores. Três direções que o trabalho de elaboração teórica deverá seguir.